No início do século XX, o Rio de Janeiro não somava 1 milhão de habitantes. A cidade tinha uma série de problemas de moradia e saneamento, e aquilo não combinava com a capital de um país que se pretendia moderno, prestes a ir ao encontro de seu grande futuro. No sentimento popular, era como se a instauração do novo regime republicano implicasse o imediato esquecimento de toda a herança de um passado histórico. Para abrir novas avenidas no Rio de Janeiro, moradores foram expulsos dos cortiços, sem nenhuma compensação. Nos novos espaços inspirados na arquitetura de Paris, as pessoas só podiam circular em trajes decentes. Em 1904, estourou a Revolta da Vacina, em que supostamente as pessoas eram retiradas dos cortiços porque se recusavam a serem imunizadas contra a febre amarela. O país ainda não sabia, mas a milhares de quilômetros dali, um brasileiro, por iniciativa própria, trabalhava num invento que iria revolucionar os meios de transporte. Enquanto Santos Dumont rompia os limites do ar, o Barão do Rio Branco, nosso mais destacado diplomata, estabelecia os limites definitivos de nossas fronteiras, com a anexação do Acre ao território brasileiro. A República não teve a propriedade de fazer com que o país avançasse até a modernidade com a rapidez desejada. É certo que o progresso teve suas consequências. Agora as viagens levavam muito menos tempo e pelas ondas do rádio as notícias chegavam bem mais cedo. As possibilidades técnicas de os fatos se tornarem públicos eram muito maiores. Mas isso não quer dizer que havia uma relação clara, direta entre república e modernidade. A presença forte do Estado tem sido determinante nos grandes investimentos de infraestrutura. A implantação da siderurgia em Volta Redonda, a indústria do petróleo com a Petrobras, criações de Vargas, são exemplos disso. Com Juscelino, o governo federal também investiu na indústria automobilística. A construção de Brasília teve uma função simbólica. Em pouco mais de 3 anos, fomos capazes de erguer uma capital que em suas formas lembrava uma visão do futuro. Em 1958, o país conquistava a Copa do Mundo, num esporte que chegara aqui quase ao mesmo tempo que a República. Para o escritor Nelson Rodrigues, o brasileiro superava o complexo de vira-lata. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. Grandes obras e investimentos nem sempre foram frutos de regimes democráticos. No governo militar, foi construída a usina hidrelétrica de Itaipu. A Embraer, a quarta maior montadora de aviões do mundo, hoje empresa privada, também nasceu no regime militar. O Brasil está na vanguarda da tecnologia de exploração de gás e petróleo em águas profundas. A Embrapa assegura nosso desempenho na produção de alimentos. Após uma sucessão de planos e pacotes, com o Plano Real criado no governo Itamar Franco, conquistamos moeda estável e inflação dentro dos limites do tolerável. Se a gente fizesse uma pesquisa, perguntando como é que é o relacionamento do brasileiro, né, nessa chamada república, no período republicano, qual seria o evento citado que teria sido feito pelos governantes federais, o governo federal, etc., certamente o Plano Real ia aparecer de uma maneira destacada. Eu me lembro de um artigo do Otto Lara Rezende, escrito para a Folha de São Paulo, que ele dizia que o Brasil não tinha tufão, não tinha furacão, mas tinha inflação. Não se acreditava que a inflação pudesse ser controlada. A inflação acabou. O Brasil se inscreve entre as maiores economias do mundo. Só que isso não trouxe resposta para uma pergunta. Será essa a república que desejamos? O termo republicano, com frequência, é empregado como sinônimo de ético. Os dois conceitos, no sentido do que é correto, objetivo da moral, não mudaram. A Constituição de 1988 foi elaborada com o foco na cidadania. O que faltou, o que ainda falta, para que ela possa ser considerada a Constituição republicana?
Constituição de 1988 buscou atender às demandas sociais reprimidas durante mais de 2 décadas. Por isso mesmo foi chamada de a Constituição Cidadã. Nos anos seguintes, ela recebeu muitas críticas de vários setores da sociedade, recebendo muitas emendas. No programa Carta ao País dos Sonhos, a TV Senado, 20 anos depois, ouviu brasileiros que de todas as regiões enviaram correspondências com sugestões para a Constituição. Se eu for escrever novamente, eu pedi a mesma coisa. Sem mudar nenhum item, nenhuma vírgula, nenhum ponto final, nem nada. Olha, eu era capaz de sugerir a mesma história. As leis do país mudam para atender às demandas da sociedade. A rede mundial de computadores tornou possível levar mais longe informação e conhecimento. Mas esse espaço também vem sendo ocupado pelo crime. O Congresso discute a maioridade penal e combate a pedofilia. A demanda pelos recursos naturais e os limites de sua exploração também são temas que têm a ver com a população e com a ética, portanto, republicanos. Afinal, numa sociedade cada vez mais complexa, o que é ser republicano? O Código do Consumidor tenta proteger quem compra bens e serviços. A lei do silêncio, nem sempre respeitada, limita os ruídos tanto de igrejas como de locais de diversão. Nas ruas das cidades, uma outra lei aperta o cerco contra motoristas alcoolizados. O desafio de hoje é como contemplar o coletivo sem desrespeitar a liberdade de cada um. Especialistas e estudiosos das leis argumentam que as constituições brasileiras são detalhistas, ao contrário da Carta Magna Americana, que possui apenas poucos artigos. À medida que surgem conflitos e contendas, as decisões dos tribunais formam jurisprudência. Seria esse sistema legal mais apropriado do ponto de vista republicano? A justiça brasileira, ela foi constituída para ser barata, rápida e eficiente. É demorada, cara e enrolada. Antiga residência de um barão do café, o Palácio do Catete foi sede do governo por quase 64 anos. Dentro deste prédio de estilo neoclássico, despacharam 18 presidentes, de Prudente de Moraes a Juscelino Kubitschek. Aqui foi velado Afonso Pena, em 1909. Neste quarto, Getúlio Vargas deu um tiro no peito. Com a transferência da capital federal para Brasília, o Palácio do Catete foi preparado para abrigar o Museu da República, inaugurado em 15 de novembro de 1960. O importante é nós conhecermos o nosso passado, o próprio passado, e o passado de quem nos antecedeu. Todos aqueles formadores que antecederam ao momento atual. Por isso a importância enorme dos museus, das bibliotecas, dos arquivos, e que os brasileiros conheçam isto, porque sem conhecer as suas origens, jamais valorizarão o seu presente. Quantas vezes não fomos acusados de não darmos o devido valor ao nosso passado? Nesses 120 anos da República, talvez valha a pena lembrar ser impossível construir a história sem participação, respeito e espírito de coletividade. Esses são os primeiros passos para fazer de cada um de nós um cidadão republicano.